Olá, pessoal. Então, nosso seminário que a gente vai estar apresentando é sobre produção de etanol de segunda geração, onde a gente vai estar apresentando para a matéria de Engenharia Bioquímica Avançada, com a professora Carla Zanella. As alunas vão estar apresentando a Letícia, sou eu, a Silvia e a Yasmin. Então, o etanol de segunda geração, ele é um biocombustível sustentável, convertido a partir de resíduos da biomassa, onde vai gerar energia. Então, os biocombustíveis, eles foram desenvolvidos como uma alternativa de fonte renovável de energia ao uso do petróleo, juntamente com as preocupações com a preservação ambiental. Ou seja, o bioetanol ele foi desenvolvido como alternativa ao petróleo, como uma fonte de energia, como fonte mais viável economicamente, e que segue as normas de poluição. Então, o bioetanol é um biocombustível capaz de reduzir as emissões de gases do efeito estufa em pelo menos 60% comparado com os combustíveis de origem fóssil. Atualmente, o Brasil produz 25 bilhões de etanol por ano a partir da cana-de-açúcar. Os biocombustíveis eles são baseados em biomassa, também conhecido como material lignocelulose, que é uma excelente alternativa por ser um material rico em carbono. Essas biomassas elas são constituídas por hemicelulose, lignina e celulose. Então, com base nisso, os biocombustíveis são identificados como biocombustíveis de primeira e segunda geração. Então, os Estados Unidos e o Brasil, eles são os principais produtores mundial de etanol, responsável por mais de 80% do volume total produzido. Dessa forma, a produção de etanol de segunda geração amplia até 25% da capacidade produtiva por hectare se comparado à produção de etanol de primeira geração. Ou seja, como o bioetanol de segunda geração ele é produzido a partir de resíduos, que pode ser até resíduos da primeira geração, então ele vai ter mais produtivo, ele vai poder ser mais produtivo, então, do que o de primeira geração. Esse biocombustível permite uma redução de 80% da emissão de gás carbono, podendo alcançar uma taxa de 90% em 2025. Sendo assim, o bioetanol de segunda geração, ele é um biocombustível produzido a partir da biomassa de resíduos ou rejeitos. Esses resíduos podem ser industriais, rejeitos de atividade agrícola, até mesmo os rejeitos da primeira geração, e até mesmo lixo urbano, que são gerados em abundância com eficiência energética e fonte de energia estável. A utilização de biomassa lignocelulósica é uma alternativa promissora de biocombustível em função da alta disponibilidade de baixo custo de matéria-prima. É produzido pela hidrólise enzimática dos polissacarídeos do material lignocelulose, seguido da fermentação dos açúcares fermentescíveis. Então, o processo de conversão da biomassa nada mais é do que a quebra dos açúcares complexos, polissacarídeo, em açúcar simples, realizado pela ação enzimática, metabolizados pelos micro-organismos na fermentação e subsequente realiza-se a destilação. Ao fim da produção, os resíduos da biomassa podem ser queimados em caldeiras de alta pressão e, dessa maneira, gera-se energia, estabelecendo a ordem de sustentabilidade e reaproveitamento. Então, a expectativa de produzir o etanol de segunda geração viável em escala industrial estima-se a abreviação de algumas etapas da produção, a fim de reduzir custos e torná-lo mais atrativo para o consumidor, além de reduzir emissões de gases do efeito estufa. Então, as etapas de produção da segunda geração é um pouco diferente da primeira geração, onde as etapas são reduzidas e vai ter um custo mais acessível e não vai gerar gases no efeito estufa. Sendo assim, o fluxograma para a produção do etanol de segunda geração com a biomassa lignocelulógica. Primeiro a gente vai passar pelo pré-tratamento dessa biomassa. Em seguida vai ter a hidrólise enzimática para a produção dos açúcares. Depois a fermentação destes açúcares em etanol e a destilação
do etanol produzido. Então, a primeira etapa, o pré-tratamento, ele pode ser aplicado 3 tipos de tratamento diferentes. Pode ser combinado ou separado. O pré-tratamento físico, ele é um pré-tratamento onde vai ter presença, aplicação da temperatura, pressão, radiação, congelamento, moagem da biomassa. E eles são aplicados para aumentar a área superficial e reduzir o tamanho de partículas, diminuir o grau de polimerização e cristalinidade da biomassa. Ou seja, ele vai reduzir as partículas da biomassa. O químico, ele vai ser o uso de ácidos, bases, solventes orgânicos e líquidos iônicos, são utilizados com o objetivo de separar as frações da biomassa. Ou seja, quando você quer uma biomassa, um lignocelulose só de celulose, é bom a gente fazer a retirada da hemocelulose e as ligninas. As hemocelulose é bom estar aplicando somente os ácidos para poder retirar. Para extrair só as ligninas, é um tratamento químico alcalino. Então, aí vai ter presença de tratamento químico ácido e alcalino, para poder obter somente alto teor de celulose nessa biomassa. Então, depende do tipo de substância que você quer na biomassa, para você fazer o pré-tratamento para obter o etanol final. E o biológico é a desconstrução da biomassa com a utilização de micro-organismos, fungos e bactérias, que resulta na degradação da lignina. Logo em seguida vem a etapa da hidrólise enzimática. Então, a hidrólise, a digestão da biomassa na etapa de hidrólise pode ser catalisada por ácidos ou enzimas, que é a celulase. Então, essa celulase, que está nessa figura ao lado, representa essa enzima celulase. Então, a hidrólise enzimática apresenta vantagem em relação à hidrólise ácida, com condições de reação mais brandas, de pH, temperatura e pressão. Então, a hidrólise enzimática da celulose tem início com a ação das endogluconases, que são representadas aí na figura pela setinha amarela. Então, ela tem início, ela vai fazer a desconstrução da biomassa. Logo em seguida, vai ter a ação das exogluconases. Ela vai estar, que é representada pela setinha azul. Então, ela vai ter uma ação nas extremidades da cadeia. Então, ela vai fazer uma quebra, uma hidrólise, onde vai ter, vai catalisar, vai ter celobiose, que são 2 cadeias juntas, e através da enzima beta-glucosidase, vai obter a glicose. Então, junto com a endogluconase e a exogluconase, no final de todo esse processo, vai obter a glicose. Então, esse sinergismo entre as celulases aumenta a eficiência do processo de desconstrução da biomassa. Então, a fermentação. A fermentação é a etapa na qual os açúcares solúveis são convertidos a etanol pela ação de micro-organismos. Então, a fermentação, ela aí vai ter a ação dos açúcares, que também vai ter a glicose, como no slide anterior a gente viu que vai ter a formação da glicose. Então, os açúcares, juntamente com... eles são convertidos, né, pelo etanol. São convertidos a etanol. Então, diferentes estratégias de fermentação podem ser adotadas para a produção de etanol a partir da biomassa lignocelulose. Então, essas etapas aí, você pode estar escolhendo qual tipo de fermentação vai aplicar para produzir o etanol. A primeira são separadas, vai hidrolisar, depois vai ter a fermentação, para depois outra fermentação para acontecer a destilação. Isso aí é na hidrólise separada da fermentação, que é SHF. A sacarificação e a fermentação simultânea, SSA, então a hidrólise e a fermentação
exose vai acontecer no mesmo reator, junto. Logo em seguida vai vir a fermentação pentose, para ir para a etapa de destilação. A próxima, que é a sacarificação e com fermentação simultânea, SSCF, vai acontecer no mesmo reator, hidrólise, fermentação pentose, mais fermentação exose, para acontecer a destilação. Já o bioprocesso consolidado vai acontecer tudo no mesmo reator, para logo em seguida vir acontecer a destilação. Então, na etapa da fermentação, seguida da etapa da destilação, a glicose obtida anteriormente, que é na etapa da hidrólise, né, enzimática, é transformada em etanol através da atuação de organismos específicos. Assim, no final dessas etapas, o etanol de segunda geração é produzido. Desse modo, o material que na produção de etanol de primeira geração que era descartado, como o bagaço da cana, pode também ser convertido em etanol de segunda geração. Vou estar passando a fala para a Silvia agora. Então, como já foi mencionado pela Letícia, né, a fermentação ela ocorre a partir do açúcar que será convertido em energia, né, pela ação dos micro-organismos. Então, em relação aos tipos de reatores, a fermentação pode ser dividida em 3 tipos, que é a batelada simples, batelada alimentada e a batelada de forma contínua. E a condição de forma contínua, desculpa. Então, como que você vai escolher qual o tipo que você vai usar? É a partir das propriedades, né, cinéticas dos micro-organismos, o tipo do hidrolisado que vai ser usado e os aspectos econômicos que a indústria vai escolher. Pode passar, Yasmin, por favor. Então, a batelada simples, ela é o processo mais antigo. Como que ela ocorre? É um sistema de cultura fechado. Então, inicialmente, coloca já uma quantidade limitada de nutrientes com os micro-organismos e vai acontecer a fermentação. Então, durante o processo, nada é adicionado. Pode ser adicionado esses antiespumantes e ácidos para poder controlar o pH e o oxigênio, né? Porque essa fermentação vai ocorrer de forma aeróbica, e é um sistema que tem baixo risco de contaminação. Então, o processo ele é esterilizado somente uma vez, né? Então, iniciou o processo, você não tem mais nenhuma interrupção durante o processo, então, essa forma de controlar é mais fácil, e é um método utilizado normalmente em laboratórios, indústrias alimentícias e farmacêuticas. Já a batelada alimentada, no Brasil, ela é a que é mais utilizada. Então, como que ela ocorre? Os elementos essenciais da solução de nutrientes são adicionados aos poucos, né, em pequenas quantidades, no início do processo, e eles vão sendo adicionados ao longo do processo de toda a fermentação. Ela é muito utilizada também na produção de enzimas, vitaminas, aminoácidos, antibióticos, hormônios de crescimento e de etanol. Então, o que é a vantagem desse processo? Maior acúmulo do produto em concentrações mais altas, aumento da concentração celular máxima viável e o prolongamento da sua vida útil. Além do que, ela proporciona um menor consumo de insumos do que a forma contínua, que é a próxima. Pode passar. Então, esse processo contínuo, né, ele vai ficar ocorrendo de forma contínua, como o nome diz, ela é continuamente bombeada, então você inocula o substrato, né, no meio de cultura, outros nutrientes e os micro-organismos. E um dos pontos positivos também desse processo de fermentação é que é meio que comprovado que em baixas taxas de diluição tem alta produtividade, só que ele também é um método mais caro e é um método mais difícil, assim, de processar. E uma das vantagens desse processo é que ele elimina o tempo improdutivo relacionado com a limpeza, com a recarga e ajuste do meio de esterilização, porque uma vez que está iniciado também, como o outro, você inicia e pronto o processo. Na anterior, que é a outra batelata, eu esqueci de mencionar que ela, a cada
início de ciclo, você tem que parar o processo, fazer a higienização, então você perde um pouco de tempo, apesar de ser muito utilizado, você perde um pouco de tempo nesse processo. E aí a desvantagem desse processo aqui, que a contaminação também, por exemplo, se ocorrer, vai ocorrer no processo inteiro, então tem que ficar atento a isso. Pode passar, por favor, Yasmin. Em relação às matérias-primas que vão ser utilizadas, né, para gerar o etanol de segunda geração. Então, o etanol de segunda geração é aquele obtido pela quebra dos polissacarídeos, né, como já foi mencionado pela Letícia, presentes nas biomassas, a fim de produzir açúcares mais simples, e estes, por sua vez, poderão ser utilizados na produção de etanol. O que é visto hoje é que a parede celular das plantas é onde encontra-se a maior parte desse material lignocelulósico, que é a fração mais expressiva da biomassa, que é o que efetivamente, né, vai virar a energia. Aí, pode passar, Yasmin, por favor. No Brasil, o mais utilizado, né, que a gente vê, é a cana-de-açúcar. Então, por vários motivos, que a gente vai usar a cana-de-açúcar para fazer o etanol de segunda geração. O primeiro motivo, né, e maior, é porque a gente vai usar a palha e o bagaço da cana-de-açúcar, né, que é descartado na produção de etanol de primeira geração. Então, como no Brasil a gente utiliza muita cana-de-açúcar para a produção de etanol de primeira geração, então essa parte descartada a gente vai aproveitar para fazer o etanol de segunda geração. Outro motivo que a cana-de-açúcar é muito utilizada aqui no Brasil é porque ela exige menos água e se adapta a solos menos férteis e ela pode ser produzida em climas temperados. Então, assim, como é que pode falar? A variedade delas, ela se adapta fácil, é mais ou menos isso. Pode passar, por favor, Yasmin. E aqui é um trabalho, né, desses Santos e Gomes que mostra outras opções de plantas, né, com potencial para produzir etanol de segunda geração. Então, em primeiro ponto, né, o que é descrito é o que já foi mencionado, que é a palha e o bagaço, né, da cana, que são esses rejeitos, né, essa sobra do etanol, da produção de etanol de primeira geração. Então, aqui ele menciona que é possível ser feito por vários outras coisas, como a madeira dura, a madeira mole, tal de milho, espiga de milho, algodão. Então, isso mostra que todos eles são compostos por celulose, hemicelulose e a lignina, que é o que é fundamental para ser feito essa conversão de açúcar em energia. Agora, a Yasmin, né, vai mencionar dois outros trabalhos, né, Yasmin? Olá, agora eu vou falar sobre a última etapa do processo da produção de etanol de segunda geração, que é a separação e purificação, que é uma etapa muito importante. Bom, é o principal desafio dessas biorefinarias de bioetanol, porque é a separação do etanol do caldo de fermentação para produzir o bioetanol puro. Esse bioetanol puro que será utilizado como biocombustível, muito utilizado, muito pesquisado hoje em dia. Existem 3 métodos convencionais, né? Destilação azeotrópica, extração líquido e líquido e destilação extrativa. Porém, a destilação, vou focar na destilação extrativa, porque ela é a mais comumente usada e mais eficaz em grande escala, que é o foco, né, do nosso seminário, né, que seria um biocombustível em grande escala para poder ser usado hoje comercialmente. Então, ele é usado um solvente de separação para poder fazer a separação do etanol, do caldo de etanol. A técnica de destilação extrativa com sal dissolvido pode ser usado como agente de separação para mistura etanol-água, para acontecer maior purificação dessa nossa solução. E essa destilação extrativa funciona em 2 variáveis: a solubilidade solvente e a diferença de ponto de ebulição. Então, existe essa destilação, a separação e, consequentemente, purificação do bioetanol. Então, a gente finaliza todo o nosso trabalho quanto à produção do bioetanol e o nosso etanol de segunda geração, com a separação e purificação e, posteriormente, comercialização desse nosso biocombustível, como vê em vários artigos, em várias literaturas, um combustível verde. Agora eu vou falar sobre 2 artigos para a gente exemplificar e terminar o nosso seminário. Peguei o primeiro artigo, uma revisão.
uma revisão para a gente falar um pouco, englobar um pouco sobre o bioetanol, etanol de segunda geração, com uma avaliação abrangente de produção de bioetanol de segunda geração. Essa revisão, ela tem uma introdução, né, falando sobre um geral, como esse biocombustível, como esse etanol de segunda geração está em todo o mundo. Então, devido a crescente, né, padrão de consumo de combustíveis fósseis, a demanda por energia alternativa está crescendo continuamente. Como todo mundo sabe, impactos ambientais com a extração do petróleo, com a produção dos nossos biocombustíveis, dos nossos combustíveis, né, e a demanda emissão de gases, né, no nosso efeito, na nossa camada, no efeito estufa, faz com que a gente ache alternativas para conseguir amenizar, conseguir fazer com que a gente tenha menos impactos ambientais. Então, esses avanços do bioetanol de segunda geração, produzidos a partir da biomassa, da ligocelulósica, como resíduos de colheitas lenhosas ou gramíneas energéticas, estão ganhando muito impulso. Então, essas biomassas, né, ligonocelulósicas, como a Silvia já explicou para a gente, pode vir da palha de arroz, sabugo de milho, palha de trigo, bagaço da cana, como ela disse, é um produto, é um subproduto, né, um resíduo do etanol de primeira geração muito grande, então está sendo muito aplicado, e o como de algodão. Esses são os melhores alternativos, por serem abundantes, né, como eu disse, e a Silvia mencionou, renováveis e relativamente baratos. Então, a produção de bioetanol aumentou nos últimos anos. Os Estados Unidos como potências globais na produção de etanol, seguidos do Brasil, União Europeia, China e Canadá. O Brasil, ele tem os dois países correspondentes a 84% é os Estados Unidos e o Brasil, e seguidos da União Europeia com 55%, China 4% e Canadá 2%. No Brasil, é proveniente, a matéria-prima é rica em açúcar, da cana-de-açúcar. E menor extensão de safras de amido, milho e trigo. A cana-de-açúcar, como a gente explicou, né, ela tem uma produção extensa no agro no Brasil, e esse resíduo, além de ser ecologicamente correto, né, a gente usar resíduos, hoje a gente tem muito esse tratamento de resíduos na nossa... Em âmbito de estudo, para a gente que haja menos impacto. Então, esse resíduo da cana-de-açúcar para fazer o bioetanol é excelente. Então, o custo total de produção de etanol depende de vários fatores. Matéria-prima, produção, incluindo o uso de fertilizantes, trabalho para agricultura, colheita, transporte da biomassa e o processo de conversão. Então, dentre eles, a valorização da biomassa ligocelulósica é um recurso potencial para a produção de etanol de segunda geração, que pode reduzir significativamente a emissão dos gases de efeito estufa. Então, ele é uma faca com dois gumes, né? Que a gente tira um resíduo de uma indústria fortemente aplicada no Brasil, que é a produção de etanol de primeira geração. Além de tudo, coloca ele como um combustível verde e que reduz a emissão de gases de efeito estufa. E oferece, né, impactos positivos, que a gente está tendo que frisar bastante hoje em dia. Então, em geral, os biocombustíveis de líquido de segunda geração, etanol, biodiesel, alcalinos líquidos, são considerados importantes combustíveis renováveis, capazes de substituir, pelo menos parcialmente, os derivados de petróleo. Então, essa revisão, ela teve o objetivo, né, do presente artigo, examinar a produção de bioetanol de segunda geração, falando sobre seus processos, mencionados acima pela Letícia. Eu vou só complementar um pouco. Esse artigo eu fui mais para a gente ver um âmbito, como que está chegando esse biocombustível, esse bioetanol no mundo e seus impactos ambientais. Então, existem basicamente duas tecnologias para a produção de bioetanol: a bioquímica e a termoquímica. A conversão da bioquímica, ela é mais usual e mais comum, e eficaz, na verdade, e compreende entre o pré-tratamento, a hidrólise e a fermentação. Então, o pré-tratamento, a Letícia já explicou cada uma, eu vou só falar uma geral. Então, a deslignificação para alterar a estrutura da celulose, torná-la mais acessível na hidrólise e aumentar o rendimento dos açúcares da celulose e da hemicelulose para ser fermentado em etanol.
Então, a partir do pré-tratamento vem para a hidrólise, né, que é a etapa com os carboidratos poliméricos são convertidos em manômeros de açúcar, que vai ser o alimento da fermentação, catalisada por ácidos e catalisada por enzima. São as duas maneiras de realizar a sacarificação. E a fermentação é um processo biológico, qual micro-organismos, principalmente levedouras e bactérias, convertem os açúcares da hidrólise em ácidos, gases e o nosso produto final, que é o etanol. O impacto, então, a conclusão foi que, então, eles descreveram todos esses processos, exemplificando cada processo, mas como a gente disse anteriormente, então eu vim falar sobre como que está sendo essa aplicação do bioetanol no Brasil e no mundo inteiro. Então, os impactos ambientais na produção do bioetanol de segunda geração depende da disponibilidade e da regeneração da matéria-prima, né? Então, assim, por exemplo, a gente vai usar o arroz, vamos ver como regeneração dessa matéria-prima, a cana-de-açúcar e os reagentes de distribuição dos produtos. É um potencial redução, de gases de efeito estufa e é maior do que o bioetanol de primeira geração. A biomassa ligonocelulósica é considerada a matéria-prima mais favorável em relação à sua alta disponibilidade e baixo custo. Então, vários pesquisadores, vários estudos estão em cima dessa biomassa para que haja maior produtividade e eficácia quanto à produção de bioetanol e todos os efeitos positivos que tem sobre ela, mas a gente ainda tem que ter avaliações, né? Avaliações de viabilidade econômica e sustentabilidade, que é a simulação de projetar um projeto ideal, como eu disse, né? E vários estudos em cima disso, e analisar a qualidade do solo, porque como ele vem de um produto, né? O seu produto é um resíduo de uma parte agrícola, da agro, então tem que prevenir a perda de produtividade e o esgotamento do solo. Então, como aplicação, eu vou usar um segundo artigo, que é a produção de bioetanol a partir de resíduos florestais e análise do custo do ciclo de vida da mistura de bioetanol e gasolina no setor de transporte. É um artigo atual de 2021 e foi feito na Malásia. Então, por que eles foram feitos na Malásia? A localização geográfica da Malásia é adequada para a alta produtividade de biomassa ao longo do ano, pois uma quantidade substancial de resíduos agrícolas e florestais apresentam um grande potencial para aproveitar a bioenergia, né, como comercial favorável e ecologicamente correta. Na Malásia, tem um grande limitante de carvão e de petróleo. Então, eles têm que se adequar. Então, tem que ter uma alternativa de combustíveis para ele. Então, eles estão, assim, vindo fortemente no biocombustível com os seus resíduos e os resíduos agrícolas e florestais que estão sendo feitos, que são descartados, que surgem dessas empresas. Então, o bioetanol, quimicamente conhecido como álcool etílico, é produzido principalmente a partir da biomassa, por meio do processo de fermentação, como a gente disse anteriormente. E a bioetanol, à base de celulose, pode potencialmente minimizar as emissões do gás de efeito estufa do ciclo de vida em até 86% em comparação à gasolina. Então, isso é muito importante e muito como que eu falo? É muito visado, né, no mundo hoje em dia por conta desses gases de efeito estufa. Então, o bioetanol pode ser comercializado em torno da metade do preço, além de ser economicamente viável para todo mundo. Então, o objetivo principal dele foi conduzir uma investigação experimental do bioetanol purificado a partir de resíduos florestais da Malásia, que foi as folhas e o fronde do dendezeiro e a serragem da seringueira. E a partir das análises, o custo de ciclo de vida do bioetanol, produção a partir desses resíduos florestais como substituto ou como mistura de um combustível do gasolina como combustível de transporte, né? Por toda a questão da demanda e além dos impactos ambientais. Isso aqui é só um fluxograma representativo do artigo, falando sobre todo o processo, como eles fizeram para a extração do bioetanol a partir das biomassas do dendezeiro e da seringueira. Além de tudo, né, eles têm dois produtos, o produto que é o bioetanol e uma biomassa, que pode ser um biofertilizante para o mercado. Então, além disso, a gente tem dois produtos,
um produto principal e o subproduto que pode ser agregado economicamente também. Então, com todo o processo, eles explicaram todo o processo, a conclusão que eles chegaram foi que o bietanol, eles conseguiram duas purificações, duas porcentagens de pureza no bietanol, 35 para o óleo para o dendê e 45 para a serragem de seringueira. Eles foram, essa produção, a implementação da mistura com a gasolina demonstrou contribuir economicamente para a economia total de energia da gasolina com o substituto de combustível verde. Então, além dessa demanda, essa falha demanda dentro da Malásia desses combustíveis de gasolina, a parte de petróleo e carvão, a gente tem essa introdução do etanol, do bioetanol, então ele é um combustível verde, então ele é economicamente viável. É relatado que quando a mistura de 10% de bioetanol é aplicada em veículo, há uma economia total de gasolina, além disso, há uma economia da gasolina. Eles viram que, eles estudaram de 5% e 10%, de 10%, que é melhor ainda, né, que ainda tem maior substituição, foi viável, então é positivo quanto ao todo o estudo. Mas o aprimoramento do rendimento de bioetanol por meio de aprimoramento do processo com adição de nutrientes durante a fermentação, aplicação de leveduras recombinantes e outros, pode resultar em maior quantidade de bioetanol e economizar gasolina. Então, eles tiveram, por mais que a pureza tenha sido baixa, eles tiveram resultados bons com a substituição na gasolina. Então, isso é promissor. Então, eles falam que é promissor para possíveis pesquisas mais a fundo sobre o processo e sendo uma alternativa excelente para o impacto ambiental e também para a diminuição do uso de gasolina e emissão de gases, né, para efeito estufa. Então, essas foram nossas referências, além dos nossos artigos, que eu agradeço em nome do nosso grupo, da Letícia e da Silvia. Muito obrigada.